Hoje eu vou falar sobre um dos fenômenos contemporâneos aqui do Brasil mais discutidos, mesmo que de uma forma indireta, que é aquilo que dá para ser chamado de revolução sexual. Embora eu conheça algumas pessoas, como por exemplo assim, membros do movimento Red Pill ou até algumas outras espécies de teóricos moralistas que advogam a favor de um termo que também pode ser definido de hipergamia feminina. Eu estou expondo essa expressão só para comunicar que tem gente que tenta falar sobre esse assunto falando dessa forma, né? E o que isso, hipergamia feminina, está querendo dizer nessa expressão, né? Basicamente, é o que a própria revolução sexual diz também, mas eu vou tentar aqui falar um pouco de um ponto de vista até mais positivo sobre o que tem enrolado na vida, nas possibilidades da vida sexual do brasileiro, sei lá, nos últimos 20, 30, 40 anos. É difícil falar quando que essa revolução sexual começou a acontecer, provavelmente está acontecido desde sempre, né? Que basicamente é o seguinte, olha, a gente, até pouco tempo atrás, a nossa sociedade era muito mais rígida, muito mais inflexível com a possibilidade das pessoas, por exemplo, viverem uma vida até mesmo solteiro, sem ter um compromisso e ficar casado, entendeu? Ou até mesmo a ideia da pessoa entrar numa relação e se separar daquela relação por qualquer razão que seja, que fez com que um dos dois integrantes daquele relacionamento sentisse que era melhor chegar ao fim, entendeu? Também mudou a ideia de que as pessoas são obrigadas ou deveriam estar inseridas num relacionamento estável, uma união, sabe, um casamento para ter uma vida sexual ativa. Basicamente, isso foi acontecendo de forma gradual e, obviamente, também que não foi algo sem resistência. Então, sim, muitas dessas pessoas que eu apontei aqui no começo desse vídeo apontam para esse fenômeno como se ele fosse unicamente ruim e dizem que era melhor como as coisas eram antes, que o mundo funcionava melhor, as pessoas eram mais felizes, etc, etc, etc. Então é uma ideia que tem que ser assim refletida de vários pontos, de várias questões. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não apenas essa ideia da revolução sexual, como também assim aquela discussão da liquidez dos relacionamentos modernos, sabe? E esse tipo de coisa definitivamente tem uma certa verdade no que está colocando. A única questão que eu acho que muitas pessoas deixam de refletir é sobre se, mesmo com todos os problemas do jeito que essa coisa está acontecendo agora, se isso é pior do que havia sido antes. E eu vou dizer para vocês, mesmo sem saber qual vai ser o futuro da revolução sexual aqui no Brasil e que espécie de padrão ou não padrão de relacionamentos nós vamos encontrar nessa nação, eu vou dizer para vocês que é melhor do que estava antes, sabe? Em primeiro lugar, porque nunca foi essa espécie de jardim do Éden que essas pessoas moralistas, sabe, e românticas com relação ao passado fazem parecer. Qualquer pessoa que investigar de forma honesta e sincera como que estruturas familiares eram regidas, que tipo de valor e que tipo assim de consistência as pessoas tinham naqueles relacionamentos, é o tipo de coisa assim que eu não vou querer provocar essa reflexão com base de um dado específico que surgiu num período, tá ligado? Eu tô refletindo mesmo assim sobre, te levando em consideração muitos exemplos, não só casos anedóticos mesmo, mas reflexões que são levantadas até mesmo assim em livros falando sobre pontos da nossa sociedade. Então eu vou dizer uma coisa, por exemplo assim, a infidelidade cultural, principalmente do ponto de vista dos homens, acontecia nesse país desde quando eu era uma criança, tá ligado? Eu me lembro muito bem de, desde quando eu era uma criança, eu já ouvia mulheres me dizendo que era comum, corriqueiro, era uma tendência que homens seriam infiéis, sabe? Praticamente de uma forma generalizadora, e várias vezes quando eu estava num espaço exclusivamente masculino, pasmem, era exatamente isso que eu ouvia também, sabe? Então, certas pessoas fazem um recorte muito romântico, muito específico, dizendo que só porque as pessoas se separarem era mal visto, quer dizer que as pessoas eram amorosas e fiéis. Então, assim, eu não tenho assim como falar especificamente de cada relacionamento que tu conhece, mas né, a minha opinião, refletindo sobre essa ideia, eu digo para vocês, não é porque vocês conhecem que pessoas ficaram casadas 30, 40, 50 anos, essa união manteve-se através do amor, do respeito, da fidelidade, sabe? Com certeza não, mas como eu falei, só se tu tiver os meios de investigar de forma real o que aquelas pessoas viveram, e não necessariamente aquilo que elas gostam de falar adiante, sabe? Os pontos específicos da sua vivência que eles gostam de compartilhar, até porque a tendência é que capítulos de vergonha as pessoas queiram manter escondidos, né? E não ficar falando sobre aquilo, exceto se de alguma forma aquilo vai trazer algum conforto ou alguma redenção para aquela pessoa que sofreu alguma espécie assim de abuso ou até mesmo uma questão de infidelidade, né?
Mas então assim, esse é um ponto específico, provavelmente esse assunto aqui eu vou ter que abordar em mais de um vídeo, é uma questão muito ampla, reflete vários pontos da nossa sociedade, tá ligado? Então essa é a primeira coisa que eu vou dizer, sabe? Não existiu esse ideal, esse jardim do Éden, sabe? Que as pessoas eram mais românticas, mais fiéis, mais parceiras, sabe? Definitivamente não era assim que esses relacionamentos dos anos 60, 60, 70, 80 foram vividos, tá ligado? Eu tenho muitas memórias, muitas reflexões, eu já vi muita coisa que mostrava justamente o contrário. Então, se a pessoa vai defender uma fantasia baseada em anedotas, eu também posso pegar e dizer que essa fantasia não é real, baseado também numa evidência anedótica, né? Então, assim, vamos falar então sobre, supostamente, se existisse uma hipergamia feminina. Uma coisa que eu falo com convicção é que é o seguinte, hoje em dia as mulheres têm mais liberdade sexual. E até vou esclarecer o que seria liberdade sexual, que muitas pessoas, quando são muito moralistas, eles querem desvirtuar essa lógica para uma ideia de que as pessoas têm que ser promíscuas, transar o tempo todo em qualquer lugar e com qualquer pessoa. E na realidade, uma pessoa que acredita num ideal de liberdade sexual adequada, eu diria para vocês que é entender que liberdade sexual é entender que as pessoas é que têm autonomia sobre decidir se terão uma vida sexual, com que frequência que ela será vivida, sabe? Com quais parceiros sexuais serão vividos. Então não é sobre todo mundo transar o tempo todo, é sobre as pessoas escolherem, decidirem, terem a sua própria opinião, não serem forçados a fazer aquilo que não querem fazer, entendeu? Não se limitarem de acordo com algo que foi estabelecido por outras pessoas que têm outros gostos, outras vivências, outras preferências e outras necessidades, inclusive, entendeu? Então eu digo para vocês o seguinte, uma coisa que muitas pessoas se ofendem, inclusive perseguem e tentam atacar e destruir, é, por exemplo, assim, a noção de que existem mulheres que não querem estar num relacionamento estável, ou preferem ter mais de um parceiro sexual, sabe? Elas não querem necessariamente ver uma vida de monogamia. E eu digo pra vocês, cara, sempre teve homens que viveram assim, sabe? Sempre teve homens que viveram assim, e eu acredito que vários deles também eram pressionados sabe, como é que é mesmo assim, criar raízes, sabe? Parar quieto, arrumar uma única esposa e casar. Mas eu digo pra vocês, eu não tô falando sobre o que vocês acham que é mais correto moralmente. Eu tô falando se a pessoa quer viver aquela vida ou não, entendeu? Tem muitos homens que nunca se sentiram adequados ao matrimônio, sabe? Nunca pensaram, eu quero ficar com uma única mulher e me manter muito tempo me dedicando a ela, etc, etc, etc. Sempre teve sujeitos assim. E eu acredito sim que tem mulheres que são dessa mesma forma. Tem gente que acha que mulheres não existem dessa maneira, sabe? Acho que é uma característica exclusivamente masculina, essa ideia de que ele pode querer ter mais de uma parceira sexual, sabe? E mulheres são naturalmente diferentes, entendeu? Eu não estou discutindo se é na proporção, se é equivalente, é só sobre a possibilidade de existir uma mulher que opta por uma vida assim. Eu acredito que existem mulheres assim, e tem muitas pessoas que não aceitam, não toleram, não gostariam que esse tipo de mulher existissem. Se elas existem, elas não devem ser respeitadas, sabe? Se elas existem, por elas não serem uma mulher monogâmica, não, sabe? Não ser uma mulher que é adequada a um tipo específico de vivência, então ela não merece nem ser tratada com dignidade como um ser humano. Então, por isso que as pessoas tentam criar essa expressão, sabe? Hipergamia feminina, entendeu? Então, assim, olha, não quer dizer que toda mulher vai querer viver assim. Tem muitas mulheres que são monogâmicas, tem muitas mulheres que querem... A vida dela quase sempre é com um único parceiro. Se não é com um único parceiro, ela vai sempre, sempre entrando em relacionamentos de longa duração, entendeu? Tem gente com várias preferências, assim como a liberdade sexual também envolve a sexualidade das pessoas, sabe? Se elas vão ser heterossexuais, bissexuais, homossexuais, etc, etc, etc. Entra na mesma questão. Então, assim, eu digo pra vocês, cara, olha, existe uma... Como eu falei, esse assunto aqui vai ter que ser abordado provavelmente em mais algum vídeo, né? Mas eu só vou introduzir talvez a questão da liquidez, que vai ser o tema do próximo vídeo, sabe? Existe uma questão de liquidez nos relacionamentos, as pessoas estão muito mais aptas a terminar relações, tá ligado? Por diversas questões, entendeu? E agora, como eu disse, isso talvez não seja ideal, mas agora, era ideal uma outra vivência, que era assim, as mulheres acharem que elas não podem se separar, e muitos homens também não achavam que eles podiam se separar, mas isso não impediu os homens de viver uma vida sexual ativa fora do casamento, mesmo que eles não fossem pedir uma separação, pedir um divórcio. Em compensação, sabe, muitas mulheres eram ensinadas, condicionadas, doutrinadas a permanecerem do lado de um parceiro, independentemente do que aconteça. Agora a gente está criando, já faz tempo no caso, né, gerações de mulheres que sentem-se capazes, né, e não é que os homens não possam se separar também, eles podem, mas eu acho que nesse ponto especificamente tem muito mais a ver com as mulheres se sentirem capazes de pedir para sair de um relacionamento, querer uma separação, enfim, querer recomeçar a sua vida ou ir em busca de um novo parceiro, a porra que for, tá ligado?
Isso está acontecendo muito mais agora do que acontecia no passado. E eu falo para vocês, isso é bom sim, tá ligado? Isso é uma coisa positiva sim, porque, mas tem um monte de gente que não quer consertar o relacionamento, sabe? Tem um monte de gente que, qualquer problema que vem chega ao fim. É verdade, isso pode ser um problema também, mas agora, entre isso ser um problema e a realidade ser de uma mulher, independentemente da espécie de abuso que ela passava, a doutrinação e até a forma que a sociedade se organizava, sabe? Com a mulher tendo pouca independência financeira, pouca autonomia, sem ela ser capaz de viver sem ter algum homem que sustente ela, digamos assim. Existindo esse tipo de costume, de prática, impedia muito uma mulher de querer se livrar de um relacionamento, mesmo que ele tivesse coisas horríveis mesmo, sabe? Como agressão, como infidelidade e como uma série de outros abusos que aconteciam sim, corriqueiramente, abundantemente, tá ligado? Se era a maioria ou não era a maioria, eu não sei, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que havia mais piores maridos do que bons maridos, entendeu? E aqui, como eu tô falando, eu não tenho uma evidência empírica para sustentar que era assim, mas se eu tivesse que dizer baseado no que eu já vi por aí, é isso que eu falaria, isso que eu falaria para vocês, tá ligado? Que os bons maridos, em todo esse período que historicamente a mulher não tinha, tipo, a mulher não tinha capacidade de ser exigente, que é outro tema que eu vou trazer no próximo vídeo, sobre a exigência feminina, que é outro fenômeno moderno, contemporâneo, que muitas pessoas problematizam, sabe? E como eu disse, talvez existir essa exigência feminina moderna seja um problema também. Mas agora, entre um mundo que a mulher sequer poderia escolher com quem ela iria casar, e depois que ela casar, então ela sequer pode decidir que não era o relacionamento que ela deveria ter entrado e agora ela vai ter que morrer do lado desse cara por várias razões diferentes, entendeu? Eu digo pra vocês, cara, então, olha, entre essa liquidez e essa capacidade das coisas chegar ao fim do nada, é muito melhor do que uma estrutura que, independentemente do abuso, da tortura, de toda a maldade que uma mulher pode estar sofrendo no relacionamento, ela sequer vai ser capaz de sair daquilo de lá, tá ligado? Então é isso aí, próximo vídeo desse canal vai ser sobre esse tema também, tem muito mais o que falar sobre essa questão da revolução sexual aqui no Brasil. Valeu, deixa um like e me segue aí de preferência.